falar um pouquinho agora sobre a fenologia do milho, relacionando a fenologia com o manejo da cultura do milho. Então, vou falar um pouquinho sobre a fenologia do milho. Então, como que a gente determina a fenologia dessa cultura? Nessa cultura nós temos aquilo, como qualquer outra, nós temos aquilo que a gente chama de estádios vegetativos, que vai até o aparecimento do pendão, que é o estádio VT, e os estádios reprodutivos. Eu já adiantei. Então, estádios vegetativos são denominados de V, e estádios reprodutivos são denominados de R. Bom, e como que eu determino primeiramente os estádios reprodutivos? Os estádios reprodutivos, eles são determinados com a letra V, então começa do VE, que é emergência, depois vai para o V1, né? O V1 é quando eu tenho a primeira folha formada, o V2 a segunda folha formada, V3 a terceira, V4 a quarta e VN até a última folha formada antes da emissão aí do pendão. E como que eu conto então essas folhas? Bom, nós contamos as folhas que estão abertas na planta, aqui no caule, e que são denominadas de folha aberta? São aquelas folhas que tem, que a gente fala aqui, o anel visível. O que é o anel visível? Você consegue ver claramente, né, a aurícula, que é essa estrutura aqui, lateral, e a lígula, que é essa estrutura que está aqui atrás. Bom, então essa planta aqui pode ter várias folhas, mas eu só conto essas que apresentam então o anel visível. Então nesse caso, é um milho de segunda safra que está passando por um estresse hídrico, então as primeiras folhas inclusive já até necrosaram. Normalmente isso não ocorre numa lavoura que está bem suportada com água. Então se a gente começar a contar, eu vou contar desde aquela folha arredondada, que é aquela primeira folha que aparece na cultura. Então uma folha, duas folhas, 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas, ou seja, essa planta está com 5 folhas. Até a quinta, sexta folha, normalmente a planta de milho ela precisa de graus dias, né, para ela poder desenvolver. Então, até o primeiro, digamos aí, os primeiros dias, até a sexta folha, oitava folha, dependendo, essa planta precisa de 3 a 5 dias para emitir uma nova folha. À medida que ela vai chegando próximo aos estágios reprodutivos, esse número de dias vai diminuindo aí, né, de 5 ele passa às vezes para 3, depois para 2 e depois lá mais para o final, próximo aos estágios reprodutivos, com a cada 1, 2 dias a planta de milho emite uma nova folha. Bom, o que é importante na planta do milho? A gente diz que a planta do milho define o seu potencial produtivo no V4, ou seja, quando ela está com 4 folhas. Aqui, essa, como eu disse para vocês, nós contamos, ela tem 5 folhas. Se eu pegar essa próxima, nós vamos dizer então que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhas, né? Então esse milho estaria no V7 e esse primeiro no V5. Se a gente olhar para o próximo, aqui nós temos as folhas de baixo também que já senesceram. Então temos primeira, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos então uma planta no V12. Essa segunda aqui está um pouquinho mais desenvolvida, né? Aparentemente ela está com 13 ou 14. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, V13. E aqui nós temos uma outra planta, e aqui nós não podemos contar número de folha. Por quê? Porque ela já está com a boneca e os cabelos. Então essa planta aqui já está com os cabelos começando a secar, né? Então ela já está numa fase reprodutiva, já passou daquela primeira fase, que o embonecamento seria então o R1, passou do pendoamento, que é o VT, depois foi para o R1, e ela aqui está iniciando então o que a gente chama de R2. Ela sai do R1, que é o embonecamento, e vai para o R2. Como que a gente comprova que ela está no R2 ou R1? Depois nós vamos abrir essa espiga para poder mostrar para vocês. Bom, então voltando aqui agora um pouquinho ao manejo, a gente fala que a planta de milho, então, como eu mencionei, ela
no V4 ela define o potencial produtivo. É um momento que não pode faltar nutrição para essa planta, né? E aqui nós não temos nenhuma planta em V4, nós começamos a mostrar do V5 para frente. O que é essa definição do potencial produtivo? Basicamente, a partir do V4 até o V7, depender aí do cultivar, depender do híbrido, ocorre uma transformação muito importante na planta de milho, que é a transformação da gema apical, que até o V3, até o V6, normalmente está abaixo da superfície do solo. Essa gema apical ela transforma assim num mini pendão. Ou seja, então entre o V4 e V7, a gente considera o V4, que é o mais comum, ocorre essa transformação importante, ou seja, ocorre a formação já dos primórdios da inflorescência masculina. Quando essa planta de milho, então, atinge o V7, ocorre V7, outros autores consideram V8, ocorre a transformação da estrutura feminina. Então, inicialmente, forma-se a masculina e depois a feminina. Então, se a gente abrir essa planta de milho aqui, nós vamos conseguir enxergar, possivelmente, o mini pendão. A gente brinca às vezes, mas o que acontece na planta de milho é que esse mini pendão que é formado a partir dessa inflorescência masculina, a partir, desculpa, da gema apical, é como se fosse uma antena. E essa antena está aqui crescendo e ela vai desenrolando até a emissão do pendão, até atingir o estágio VT. Então aqui nós podemos abrir essa planta de milho para mostrar para vocês que aqui nada mais é, nós vamos poder enxergar aqui uma planta já no V7, né, nós vamos enxergar possivelmente aqui esse mini pendão que já foi desenvolvido. E quando a gente falou de manejo, então, uma planta de milho até o V4, né, quando ela, digamos assim, ela já não tem mais nenhuma reserva na semente, então a partir do V4 a gente precisa nutrir muito bem essa planta. Então por isso que é importante a adubação de cobertura ser feita aí nessa época, né? Então é muito importante a planta ter uma boa nutrição e, claro, aí não faltar água, que nutriente precisa de água para ele ser transportado aí para as raízes da planta. Bom, então nós estamos observando aqui, estamos abrindo essa planta que está no V7, como eu disse, parece mesmo uma antena de rádio daquelas antigas. Os antigos sabem muito bem o que eu estou falando. Então aqui a gente vai começar a ver aqui próximo à inserção das raízes, né? E aqui nós estamos desenrolando essa planta. Vou fazer isso aqui com calma para não quebrar possivelmente esse pendão que vai estar aqui. E aqui a gente já vai dispensar essas folhas. E vamos então começar a olhar aqui para o pendão dessa planta. Eu vou cortar aqui para facilitar. Aqui já tem as folhas formadas. Então, e o que é importante? Que nessa fase que eu disse, do V4 até o V7, o que a gente define, que a planta define, é o potencial de produção. Não quer dizer que ela vai ter aquela produção, porque a gente está falando de potencial. Toda essa produção vai ocorrer se os fatores climáticos, nutrição, um bom manejo for realizado aí até o final da lavoura. Então eu disse que no V4 forma-se o mini pendão, que a gente vai ver daqui a pouco aqui. No V7 por aí a gente forma as primeiras espiguetas. A gente chama de espiguetas porque vai dar origem no final às espigas do milho, né? Então aqui nesse momento aí do V7 para cima, forma-se por volta de 6 a 8 espiguetas por planta. E essa espigueta vai aparecer aos nossos olhos somente lá na fase R1 que eu já mencionei ali para vocês, né? Mas durante todo esse período até chegar no R1, por exemplo, na fase V8, que a planta de milho está ali acumulando energia no caule, está acumulando energia para ser utilizada durante o enchimento do grão, no V8 ocorre o que a gente chama de duplicação das fileiras de óvulos. E isso é importante porque isso é o que faz a espiga de milho ter fileiras duplas de grãos. Então ali ocorre no V8 a duplicação. Se a gente depois abrir uma espigueta, a gente vai ver que vai ocorrer a duplicação do número de óvulos que vão dar origem, né, finalmente lá, uma espiga com fileiras pares, né? Então aqui a gente abriu, voltando a esse assunto, nós abrimos aqui, e aqui eu posso mostrar para vocês aquilo que eu havia falado. Então vocês observem aqui
que aqui nós temos então um mini pendão. A planta no V7 foi possível ver. Se ela tivesse no V4, isso aqui possivelmente já estaria formado, mas a gente não iria ver desse tamanho. A gente precisaria com certeza de um auxílio de uma lupa para poder mostrar para vocês aí essa estrutura, ok? Então, no V7 deu para ver tranquilo o mini pendão aqui já formado. Bom, vamos pegar uma planta que eu disse para vocês que está no V12. Essa planta que está no V12, além de ter um pendão formado, com certeza ela vai também já apresentar aquelas espiguetas que eu disse para vocês. Então, ó, embora ela possa apresentar 8 espiguetas, no final da história, né, pelo efeito da dominância que ocorre pelo pendão, né, a gente vai ter nessa planta de uma, duas, três, a depender do híbrido, número de espiga no final. Então aqui a gente pode já observar que nós temos aqui uma pequena espigueta formada. Nos nós anteriores, aqui mais de baixo, possivelmente a gente não tem espigueta, porque na planta de milho, a espiga principal, ela fica localizada mais ou menos de 6 até 8 nós abaixo aí do pendão. Então, normalmente as espiguetas vão aparecer aqui mais ou menos no meio da planta. Mas aqui a gente já consegue ver uma espigueta formada, né? Aqui, possivelmente elas são, né? Possivelmente eu tenha arrancado essa espigueta aqui, mas arranquei mesmo aqui uma outra espigueta formada. Na hora de tirar aqui eu tirei com força e arranquei. E com certeza aqui a gente vai ter uma espigueta maior, né? Vejam que elas são posicionadas na planta de forma alternada, né? Então aqui nós temos uma presença aí de uma outra espigueta, que é aquela inflorescência feminina que eu acabei de mencionar para vocês. E possivelmente numa planta dessa nós vamos ter também a presença já de um pendão já bastante desenvolvido. Então vejam que essa espigueta aqui já está bem mais desenvolvida do que a de baixo. Isso é comum. Possivelmente é essa aqui que vai tornar uma espigueta da planta. Eu vou dobrar essa planta aqui para que a gente não quebre o caule, né? E fica mais fácil de vocês visualizarem. Então eu vou dobrar, vou abrir aqui ao solo. E a gente vai então observando essas outras espiguetas que essa planta apresenta. Possivelmente essas espiguetas maiores, como a planta está no V12, elas estão acontecendo com elas um outro fenômeno que a gente fala, que é do V12 até o V18, que agora seria então um fenômeno importante, que seria aquele crescimento longitudinal, ó, que quebrou aqui, ó, mas dá para vocês verem aqui uma espigueta, outra espigueta, que seria então o crescimento da espigueta de forma longitudinal, para que no final eu tenha muitos óvulos por fileira, e esses óvulos por fileira é que vão dar origem a muitos grãos por fileira, após o momento que eles forem aí, no caso, a partir do momento que eles forem polinizados. Bom, aqui eu quebrei também um pouco, mas aqui vejam que nós temos aqui uma outra espigueta, essa espigueta aqui já bem desenvolvida, e o pendão vai estar lá em cima. Se a gente continuar abrindo isso aqui até o final, aqui já está com certeza definido aqui o número de folhas, a gente vai ver todas as folhas que essa planta de milho pode ter. Então vejam que realmente parece uma antena, uma planta de milho. A partir do momento que a gente começa a desenrolar essa antena de rádio, a gente vai verificar o pendão, que com certeza já está formado aqui no final. E nesse momento esse pendão já está bastante desenvolvido, né? Então paramos de falar um pouco aqui das inflorescências femininas, e aqui a gente vê que o pendão já está aproximadamente aí com uns 30 centímetros, né? Então o pendão já está totalmente pronto, quase pronto, né, para ser no final ele aparecer. Então aqui dá para a gente ver também o número de nós, né, que essa planta vai ter, né? Então aqui, se a gente abrir aqui com cuidado, a gente vai ver a inserção de cada folha e vamos ter certeza quantas folhas e quantos nós
que essa planta no final vai apresentar. Bom, para não gastar mais tempo com isso, então veja a quantidade de nós que essa planta tem. E aqui vamos abrir essa digamos aqui, uma das últimas espiguetas que a gente falou para vocês. Abrindo essa espigueta aqui, com certeza nós vamos já observar ela bastante formada. Em uma lupa, a gente já conseguiria ver, eu acho que nem precisaria de lupa, a gente conseguiria ver que já ocorreu realmente a duplicação do número de fileiras. E vejam que ocorreu já a duplicação do número de fileiras. Aqui já dá para a gente começar a ver os primeiros cabelos que são formados na base, né? E aqui a gente consegue ver aqui, ó, já houve a duplicação do número de fileiras. Aqui a gente está vendo os óvulos. E nesse momento essa espigueta ela vai expandir, dando aquilo que a gente chama então de aumento do número de grãos, ou aqui no caso é número de óvulos ainda, porque não foi fecundado, aumento do número de óvulos por fileira, que é um dos componentes muito importantes da cultura do milho. Então essa é uma das espiguetas, possivelmente essas duas de cima que vão ser aquelas espiguetas que a planta, que não vão ser abortadas aí pela planta. Então eu estou tirando aqui também mais uma outra espigueta. Então ao todo aqui nós contamos nessa planta aqui a espiguetinha formada, com as fileiras duplicadas. Então a segunda, eu não vou abrir de todas, mas a gente viu 1, 2, 3, 4, 5, que eu quebrei uma, 5 espiguetas, 6 espiguetas nessa espiga, sendo que somente as do meio, aquelas que estão aí de 6 a 8 nós do pendão, que vão ser aquelas que vão dar origem às duas futuras espigas, né? Que vão ser polinizadas na fase de R1, dando origem aos grãos. E para finalizar esse áudio nosso, eu vou mostrar para vocês então aquela planta que eu havia comentado, aquela planta que está aqui com duas bonecas. Aqui, então aqui nós temos uma planta com a primeira boneca de baixo, que ainda, aqui está o estilo estigma, que ainda não foi polinizado. E lembrando que essa polinização ocorre primeiro, tem que ter água, né? Como a gente sabe disso, é uma fase muito importante para a cultura, a presença de água. E a polinização ocorre dos ovos que estão na parte de baixo da espiga e vai crescendo para o meio até a ponta. Então, se por acaso faltar água em algum momento, faltar água agora, nesse momento, eu vou ter perda de fecundação dos grãos da base da espiga. Se chover hoje, nos próximos dias, e não faltando água, eu vou ter uma boa fecundação e, portanto, vou ter uma espiga cheia. Mas se faltar, por exemplo, chuva no final do processo de polinização e de fecundação, a gente vai ter falhas, aquelas falhas que a gente observa nos grãos da ponta. Agora eu tenho aqui uma espiga, que essa é a primeira espiga, que é a mais desenvolvida da planta, que eu disse para vocês que nós já estamos vendo aqui o secamento de alguns cabelos. Eu disse que pode ser que essa planta já esteja iniciando o R2, mas não é garantido, porque nós estamos aqui há mais de 20 dias sem chuva. Pode ser que esse secamento que ocorreu aqui seja pela falta de chuva. Mas nós vamos abrir essa boneca e vamos observar se tem já alguma coisa já aconteceu aqui dentro, né? Bom, então realmente estamos na fase inicial ainda, né, do processo aí de fecundação, né? E o que está acontecendo aqui aparentemente é secamento, né, desses cabelos, mas ainda não temos o aparecimento aqui daquilo que a gente chama de grãos bolha, né? Aqueles grãos que começam a ter aquele líquido branco, que na verdade são carboidratos que depois vão dar origem a amido, né? E vão depois dar aquela coloração alaranjada ou amarelada à espiga. Mas nesse momento não dá para a gente dizer que nós estamos no R2. É uma planta que ainda está no R1. Bom,